Olá, ser extraordinário, a paz de Deus, irmão e irmã. Sou Delcione Bento. Estou na igreja desde os meus 7, 8 anos. Batizei com 12 anos. Já são 40 anos de caminho. Sou teólogo formado pelo Instituto Vida Cristã. Tenho um profundo conhecimento da Palavra de Deus. Já li a Bíblia Sagrada 5 vezes, estou indo para a 6ª vez, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos falar aqui nessas aulas que eu estou disponibilizando gratuitamente para você, mas elas fazem parte do estudo Entendendo o Apocalipse, tá bom? Essa parte aqui é para você entender da riqueza de detalhes que é esse estudo Entendendo Apocalipse. Foi algo que Deus colocou no meu coração para estar passando para outras pessoas, para os evangélicos. Eu quero dizer para você que nós vamos usar a Bíblia Sagrada como nossa fonte de referência, nossa espinha dorsal, e aqui e ali nós vamos pincelar em alguns estudiosos conceituados, sem base em achismos, sem base em parece que ou ouvi dizer. Não, tudo que nós falarmos aqui, nós vamos provar dentro da Escritura Sagrada, tá bom? Esse trabalho foi algo que Deus colocou no meu coração e o valor que nós cobramos no curso Entendendo o Apocalipse é um valor simbólico pela riqueza desse conteúdo, e esse dinheiro nós vamos utilizar para criar uma orquestra sinfônica com adolescentes em situação de risco, para ajudar na obra de Deus, para trabalhar na propagação do Evangelho de Jesus Cristo na Terra. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E quando você contribui adquirindo o curso Entendendo o Apocalipse, você está contribuindo também com a obra de Deus e com esses projetos sociais, ok? O livro de Apocalipse ele foi escrito por João, o discípulo, o apóstolo, e não João Batista, o profeta. João Batista, o profeta, era primo de Jesus. E João Batista, o apóstolo, é aquele que reclinou na cabeça de Cristo quando o Senhor disse: um de vós há de me trair. E ele, reclinando na cabeça de Cristo, disse: Senhor, quem há de te trair? Um ou outro dos discípulos dizia: porventura sou eu, Senhor, porventura sou eu. Mas João tinha plena convicção de que ele jamais trairia o Senhor. Então João, quando estava na ilha de Patmos, ali preso, pode-se dizer que numa prisão perpétua, o Senhor Jesus aparecendo a ele e numa visão fantástica, que Apocalipse significa revelação, uma revelação fantástica, extraordinária, o Senhor foi dando para ele diretrizes sobre coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Então nós vamos lá. O tema principal do livro de Apocalipse justamente é isso, a consumação do conflito dos séculos. E foi escrito aproximadamente entre 90 e 96 depois de Cristo, tá? As considerações finais, como isso é um estudo, irmãos, eu não estou falando aqui nada que é só da minha cabeça. Nós temos aqui a compilação, tanto que no curso Entendendo o Apocalipse, tem os vídeos, tem material em PDF, tem uma riqueza de detalhes, tem áudios também para que você possa estar ouvindo, né, no trabalho, no carro, quando você estiver arrumando a casa, no escritório, na academia, você pode estar sendo auxiliado. Então, sempre eu estarei aqui recorrendo aos meus escritos. Então, as considerações preliminares de Apocalipse é dessa forma. Faça-se atenção, tá bom? Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e é singular entre os demais. Por que, Delcione, que ele é singular? Porque ele é ao mesmo tempo uma revelação do futuro, né? Nós podemos ver isso no capítulo 1, do verso 1 ao 19. É uma profecia, se você ler o capítulo 1, verso 3, por exemplo, ou o capítulo 22, verso 7, o 10, o 18 e o 19.
Olha que interessante. E também é um conjunto de sete cartas, certo? Que você pode ver essa referência no capítulo 1, verso 4, no capítulo 11, no capítulo 2, verso 1 e no capítulo 3, verso 22, tá? É bom que quando você estiver assistindo esse vídeo, você tire um tempo para que você possa pegar a Bíblia Sagrada também, pegar um caderno de anotações, não é um rascunho qualquer não, compra um caderno novo, escreva nele estudo de Apocalipse, ou entendendo o Apocalipse, e vai fazendo essas anotações, tá bom? E vai conferindo dentro da Bíblia Sagrada tudo que nós estamos falando aqui, tá bom? Isso faz sentido para você, irmão, irmã? É bom que faça. E nós também temos o suporte, tá? O melhor suporte do Brasil. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco. Delcione, irmão Delcione, eu não entendi isso aqui. Irmão Delcione, eu gostaria que você me explicasse melhor essa parte aqui. Então nós vamos procurar da melhor maneira fazer com que você entenda todo o livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse, ele é uma palavra derivada da palavra grega apocalipsis, apocalipsis, com K e com P mudo. Traduzido por revelação. No capítulo 1, verso 1, o livro já mostra isso, que é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo. Uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. Os irmãos entenderam? Então vamos lá? É uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, é uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. Vou explicar de uma forma melhor, vou simplificar, tá? Tem 5 fatos muito importantes no contexto desse livro. No tocante ao contexto desse livro, tem 5 pontos que são revelados no capítulo 1 já, tá? O que é, irmão Delcione? Primeiro, é uma revelação de Jesus Cristo. Como eu disse, João estava na ilha de Patmos e ali ele teve uma revelação do fim dos tempos, onde o próprio Cristo aparece para ele, dando essas diretrizes. Então, o ponto importante aqui, o primeiro é isso, é uma revelação de Jesus Cristo. O segundo, essa revelação ela foi comunicada ao autor de modo sobrenatural. Ou seja, era algo que não era natural, não era da terra o que ele estava vendo. E isso veio através de Cristo glorificado, ou seja, o Cristo ressuscitado, não nesse corpo físico, tá? Teve também momentos em que anjos lhe apareceram e algumas visões que ele teve. Isso tudo o irmão ou a irmã pode ver no capítulo 1, verso 1, no verso 10, no capítulo 18, tá bom? Então, vá anotando, vá observando e vá entendendo o que está acontecendo dentro do livro de Apocalipse. Como são 5 fatos importantes, eu já disse 2, o terceiro agora. A comunicação foi concedida ao servo de Deus, ou a João, de uma forma muito direta, específica. Os irmãos podem ver isso no capítulo 1, do verso 1, do 4, do 9, e com referência no capítulo 22, verso 8. É muito importante isso. Há 4 partes importantes do livro, logo no capítulo 1, é que João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando estava exilado na ilha de Patmos, como eu já disse. Onde fica, irmão Delcione, a ilha de Patmos? Ela fica a aproximadamente 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Isso, por causa da palavra de Deus. Éfeso é da região da Ásia Menor, né, que fica mais ou menos hoje na próxima Turquia. Pois nós vamos falar mais disso posteriormente, tá bom? E então ele estava na ilha de Patmos, a 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, e ele foi preso por quê? Por causa da pregação da palavra de Deus e do testemunho que ele dava.
Nós podemos ver isso no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 9. E a quinta parte importante, ou quinto fato importante, logo do capítulo 1, é que os destinatários iniciais foram sete igrejas da província da Ásia, como eu já havia dito. Isso está no capítulo 1, verso 4 ao 11. As evidências históricas e internas do livro de Apocalipse indicam o apóstolo João como sendo o seu autor. Tem gente que questiona isso, mas eu não vou nem entrar nesse termo, que pelo amor de Deus, como eu disse que nós seguimos a Bíblia Sagrada, certo? Então, João é o autor desse livro, tá? Irineu verifica que Policarpo, né? Irineu conheceu Policarpo e este conheceu o apóstolo João. Estou falando aqui de estudiosos agora. Que ele referiu-se a João como que escrevendo o Apocalipse perto do fim do reinado de Domiciano, que era imperador romano, entre 81 e 96 depois de Cristo, tá? O livro de Apocalipse, ele retrata circunstâncias históricas do reinado de Domiciano, tá? É o nome do imperador romano, o qual exigiu aqui que todos os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Veja só que é a ousadia de Domiciano, pedir que os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Eles se consideravam um ser divino. Sem dúvidas, o decreto do imperador originou o quê? Um confronto, um conflito, obviamente, né? Entre os que se dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis, obviamente, que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. Dá para os irmãos perceberem aí que já começou a ter um conflito ali espiritual, uma batalha espiritual naquela época? Sim. Dessa forma, então, o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam uma intensa perseguição por causa do seu testemunho, da sua fé, da sua perseverança e persistência em adorar somente a Jesus Cristo e ao nosso Deus. Então a tribulação aparece através do contexto do livro de Apocalipse em vários pontos. No capítulo 1, verso 19, no capítulo 2, verso 10 e 13, no capítulo 6, verso 9 ao 11, no capítulo 7, verso 14, no capítulo 11, verso 7, no capítulo 12, verso 11 e 17, no capítulo 17, verso 6, no capítulo 18, verso 24, no capítulo 19, verso 2 e no capítulo 20, verso 4. Eu espero que aqui nós possamos ter entendido, através dessas considerações preliminares, um pouco do livro de Apocalipse. Na próxima aula eu estarei falando sobre o propósito desse livro, qual que é o propósito, e uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Eu aguardo o irmão e a irmã na próxima aula. Deus abençoe, a paz de Deus. Até mais e boa sorte.